Fala aí, Headbangers que acompanha o canal United by Metal. Estamos de volta aqui. Eu com meu parceiro Márcio aqui, Depois de 20 anos, né? Rapaz, faz um tempinho aí, né, cara? Não lembrava mais nem o caminho do estúdio. Que isso? Até me perdi. Aí é o seguinte, vamos dar sequência aí naqueles grandes álbuns de 1997, Márcio, lá no Metal Ainda tem Rex coisa aí. ali que dá pra ser falado, com certeza. Tem bastante coisa aí. Dessa vez a gente veio com um peso pesado aí do Death Metal mundial aí. Vader na cabeça com o disco Black to the Blind. Márcio, o Black to the Blind ali, cara, foi lançado ali em 13 de outubro de 1997 ali, cara. Gravado pelo selo Celani Studio da Polônia, né? Lançado pela System Shock. Aí é Da Alemanha, né? Selo alemão, exatamente aí. E, cara, quando eu falo em Vader, eu ouço a palavra Vader, logo me vem à cabeça aquele death metal trancado ali, bicho, né? Então, muitas vezes as pessoas assim, falam assim, pô, o Vader começou ali na época dos anos 80 ali, né? Pra ser sincero, né? Mas aí o que me vem à cabeça, pô, se o Vader começou por ali, eles pegaram ali também aquela parte do início daquelas bandas que começaram ali naquela época, como por exemplo aqui, eu posso sugerir aqui o Possessed, o Master. Sim, pegou toda aquela fase ali. O Mantas, né? Inclusive a gente tem aquele programa das bandas da história do Death Metal, né? Sim, E exatamente. o Vader também até poderia entrar ali também, mas tem uma diferença Se aí. a gente não citou, foi uma falha. Vamos lá, mas há falhas entre aspas, porque na verdade o Vader começou ali na década de 80 ali, mas não era exatamente um Death Metal. Não. Entendeu? O Vader, a data de formação da banda é o ano de 1983, Exatamente. né? Exatamente. Mais de 30 anos. Só que eles começaram com uma coisa meio heavy metal. Um speed ali, né? Exatamente, entendeu? Não era o que foi conhecida a banda, como ficou conhecida a banda depois, né, cara? Então não daria pra gente mencionar ali como, digamos assim, um dos pais do Death Metal, justamente por causa disso, né? Mas além, independente disso, é um dos precursores ali da Death Metal polonês. A gente pode dizer que talvez seja a primeira banda de Death Metal conhecida mundialmente da Polônia. E quando você falou que, assim, né, o que vem na tua cabeça quando você lembra do Vader, eu acho curioso, assim, o Vader, porque eu conheci o Vader, eu acho que 99, 2000, por volta disso daí. A primeira música que eu escutei foi a música Wings, que é do disco na sequência depois do Black to the Blind, né? E assim, hoje pra mim o Vader, cara, ele é uma banda top 3 assim de death metal, cara. E eu fico às vezes encabulado assim, porque tem muita gente que nem conhece o Vader, né, cara? Muita gente que não tem conhecimento da banda, nunca escutou, e a gente, pelo menos assim, eu sei que tu gosta pra cacete igualmente a mim. Mas assim, o álbum que a gente tá falando, eu considero o Black to the Blind, Fábio, eu não sei tu, mas ele faz parte da trinca de ferro do Vader, que pra mim inclui ali Black to the Blind, o Litany, que é de 2000, e o Revelations, que é de 2002, se eu não tô enganado. Pra mim esses são os três álbuns assim que se alguém me perguntar, porra, qual o melhor disco do Vader, um disco que tu possa indicar, eu indico um desses três, cara. Eu já faço diferente. Eu já considero o Black to the Blind, né, 97, o Litany, né, também, que é muito pesado, e já volto antes do Black to the Blind pro segundo disco, The Profunds. The Profunds, que cara, também é foda. Um disco muito brutal, muito violento, cara. É porque assim, o Vader, acho que quem tá assistindo, quem conhece a banda, vai concordar comigo. Eles têm um estilo muito próprio. Começa, eu acho que pelo estilo de voz do Peter, pelo vocalista, que eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele aqui. O Peter Victorek. Ele não tem aquele tipo gutural tradicional, sei lá, estilo Glenn Benton, Chris Barnes e toda essa turma. Ele tem um estilo de voz diferente. E eu já li, inclusive, pessoas falando que não gostam tanto do Vader por causa da voz dele. E eu já acho a voz dele foda por causa disso, entendeu? É diferente, cara. É um lance meio rouco, assim, que chama atenção. E, além disso, cara, o Vader, ele tem uma abertura para outros estilos, apesar de ser uma banda de death metal, não sei se tu concorda comigo. Ele tem uma abertura que tem muita coisa de thrash e algumas levadas em alguns discos até heavy metal. Sim, dá pra entender porque isso aí vem da influência dos caras, né, cara? Exatamente. Então, se você pegar ali a influência deles ali,
Eu até separei aqui, ó, tem nomes como Slayer, Creator, o próprio Metallica. Pode crer, é São verdade. influência dos caras, entendeu? Então, eles acabaram absorvendo essas coisas e no futuro, assim, mais prolongado, né? Foram distribuindo esse tipo de sons, assim, vamos dizer assim, né? Dentro do estilo deles, do Death Metal. Que, Exatamente. assim, o que eu posso te falar é que eles, atualmente, é um Death Metal, mas, como você falou, alguns não podem nem conhecer, né? Mas, pô, vamos lá. O Vader vem da Polônia, certo? Certo. O Death Metal mundial, ele geralmente ele tem aquela fama ali, pelaquela época ali daquela época de ouro do Morbid Angel ali, daquela parte... Começo dos anos 90. Exatamente, entendeu? Então, apesar de que o Vader começou a lançar os seus discos justamente nessa época Exatamente. dos anos 90, entendeu? Mas eu acho que até por se tratar de um país, de uma banda que vem de um país, daquela cortina ali de leste europeu, uma Sim. coisa que é meio barra pesada, vamos dizer assim, que seja a parte underground da Europa, se é que a gente pode falar isso. Mas e talvez por isso muita gente não conheça, ou talvez conheça por nome, mas o Vader tem uma discografia extensa, cara, Sim, muito cara. grande. Inclusive, estava até comentando aqui agora há pouco que o Vader tem muitos EPs, MCD. O Vader muito cedo fez um álbum de covers, né? Até antes do Black to the Foi o terceiro Blind. disco dele, na verdade, Exatamente, né? ou depois, foi logo depois do Black to the Blind, uma coisa assim. Teve antes, né? Exatamente. Teve antes. Mas eu acho que talvez eles tocarem aquelas músicas e durante muito tempo acabaram, vamos gravar, eu sei lá. É mais em relação à homenagem do que eles realmente influenciaram eles, né, cara? As bandas que eles pode gostavam, crer. né? E a produção do disco, Fábio, ela conta com o próprio Peter, Sim. vocalista e guitarrista do Vader, e vou falar Andrei aqui, cara, eu não sei pronunciar muito não, porque polonês é complicado. Vou falar Andrei Bomba, que é um cara que participou depois de outras gravações com outras bandas. Trabalhou com o Decapitated, o pode próprio crer. Behemoth, né? O Hate, né, também. E- São bandas também da Polônia também, né? A gravação do disco contou ali com o Peter, todas as guitarras, Sim. e com o Doc. O Doc, eu acho que ele é um cara que o primeiro destaque que eu vou dar aqui nesse vídeo é justamente dele. Da pegada de um cara batera foda, cara. Quem gosta de death metal, principalmente quem toca batera, sabe que ele é um monstro, cara. E infelizmente ele foi muito pouco conhecido, muito pouco difundido o nome dele dentre os grandes bateristas de death metal. Mas ele é um cara que, em todos os trabalhos do Vader que ele tocou, ele inclusive gravou outras bandas que também ele apavorava. E ele criou um estilo, um cara rapidíssimo, que pra mim não devia nada pros grandes caras do death metal. Com certeza, o Doc, pra mim também eu destaco ele assim em relação aos trabalhos do Vader, apesar de ele ter falecido em 2005, né? Ele faleceu muito novo, ele era alcoólatra, né, cara? E é uma Era pena. Um baterista fantástico mesmo, Porra, com estilo. demais, Se você não cara. conhece o trabalho do Doc, procura aí nos discos do Vader aí, Pode que crer, é um cara. baterista sensacional, cara, entendeu? E ali contou com, como eu falei, né, com o Peter, com o Doc na batera. E nos créditos do encarte do CD, dizem ali que tem o Mauser. O Mauser acompanhou o Vader durante muito tempo. outra guitarra, né? Outro guitarrista gravou altos discos fodas também com o Vader. E aparece a primeira vez o nome do Shambo, que é um baixista que teve envolvido com o Vader em outros álbuns, mas não tem assim, vamos dizer... Assim, eles foram creditados, né? Eles foram creditados como membros, mas não gravaram, Não executaram, né? Exatamente. Não gravaram. As guitarras, todas ficaram a cargo do Peter, né? E base, solo. E o Doc, né, na bateria, cara. Então esse foi o line-up que gravou o disco aí, né? São os 4, sendo que o Peter e o Doc apenas executaram o disco todo, né? Exatamente. Resumindo, né? E em relação às faixas, Márcio, o disco possui 10 faixas, cara. Pois é, ele é como um Raining Blood do death metal, Uma assim. paulada. Né? Ele tem 28 minutos e 47 segundos, cara. Exatamente. Ele é o disco. Se você gosta da banda e se você gosta de death metal, do estilo do Vader, você acaba de escutar e vou botar de novo. Ainda Aí mais com o coloca de Doc, novo. né? Na bateria, né? Cara, Era foda acompanhar o cara. E assim, eu fiz um exercício aqui de tentar pensar algumas músicas, mas eu rapidinho, tá aqui, ó. Eu acabei pegando metade do disco. Cara, eu tirei 2. Né? E aí eu falei, pô, isso é meio ridículo citar o disco todo, né? O disco é bom pra caralho. Porque apesar dele, até pelo fato dele ser rápido, um disco que passa rápido, tem música lá que tem 1 minuto e pouco, entendeu? 2 minutos.
Então, assim, a primeira que eu posso citar, Fábio, é a primeira do disco, que é a Heading for Eternal Darkness, que ela começa de uma maneira diferente, que ela é cadenciada, para depois entrar na pancadaria estilo Vader. Cita uma aí. Cara, eu destaquei aqui a faixa 5, a True Names, 3 minutos e 37. Eu ia citar essa daí, eu achei melhor não, porque já tinha pego muito. Cara, é uma faixa muito intensa, mas cara, é fantástica essa faixa. E destaquei aqui a faixa 6, a Beasting Raping. Seria a violação das férias aí, né? Traduzindo isso aí, né? Olha só, eu peguei aqui a Carnal, que é um clássico da banda, a banda toca até hoje. Sim. E ela é uma música que ela tem uma parte interessante, que ela começa numa pancadaria, novidade, né? E a parte cantada, a primeira parte cantada, ela é toda falada. É uma coisa interessante de você escutar, porque entra num blast beat violentíssimo e quando ele começa a cantar, silêncio total, só apenas para a voz dele. Inclusive essa faixa saiu como um single só na Polônia, né? Exatamente. Exclusivo lá, né, cara? Photos God, que é a faixa 7 também, que Distant Dream, que é outra faixa que é um clássico da banda, e a própria Black to the Blind, que eu acho que no começo dos anos 2000 eles lançaram um vídeo oficial ao vivo, já não era mais o Doc na banda, na batera. E enfim, Fabão, clássico da banda? Cara, pra mim é. Pra mim um dos clássicos, não só da banda, como do Death Metal. Você ia comentar alguma coisa antes? Umas curiosidades, né? Inclusive as pessoas perguntam assim, o Vader tem alguma coisa a ver com a trilogia lá do filme Star Wars, Darth Vader? Tem tudo a ver, né? Segundo o próprio Peter, ele fala que realmente o nome da banda... Foi em homenagem, que era o personagem favorito dele. Darth Vader, né? E ele pegou exatamente. Eu acho que tem tudo a ver, cara. Sim, cara. Aquela coisa brutal, sinistra. E eu espero que vocês tenham gostado depois de, sei lá, quantos meses que a gente não fazia. Pelo menos eu e o Fábio aqui. Se vocês gostam do Vader, diz aí nos comentários os álbuns que vocês gostam, que vocês curtem. Se você não curte, não conhece ainda, tá aí uma bela oportunidade. Certo, Fábio? Com certeza, uma grande banda de death metal, tá nativa atualmente. Pode crer. Procure material do Vader aí, procure ouvir esse disco aí, o Black to the Blood de 97 e muitos outros deles também. Com certeza, tem uma discografia que não dá pra te dizer que tem um disco fraco. Com certeza. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal e apoiem o metal. Valeu.